Olá a todos e bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje, a gente vai explorar um conceito que é absolutamente fascinante: como curar e recuperar o solo do nosso planeta usando métodos de engenharia estruturados. Estima-se que existam milhões de áreas contaminadas espalhadas pelo globo. E de longe, isso parece um problema sem solução. Mas a engenharia ambiental tem um verdadeiro kit de ferramentas na manga, pronto para diagnosticar e tratar o nosso solo. Vamos mergulhar fundo nisso e entender exatamente como a gente consegue transformar áreas degradadas em espaços seguros novamente. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pelo desafio da remediação, discutir onde tratar as áreas, ver os processos físicos de remoção, entender a força dos vapores com SVE, analisar os processos químicos e biológicos e, para fechar, falar sobre estratégias combinadas e o futuro. Então, começando pela seção 1, o desafio da remediação e o nosso diagnóstico inicial. Sabe, a própria definição de remediação já é super interessante, porque não é simplesmente pegar uma terra suja, cavar e jogar para o outro lado. É uma ação calculada de intervenção. O foco principal é a remoção, contenção ou a redução das concentrações de contaminantes. E o detalhe mais importante de todos, trazer tudo isso para níveis seguros baseados em risco. É basicamente como se fosse um tratamento médico intensivo para a terra, onde o objetivo número 1 é estabilizar o paciente e eliminar totalmente os riscos para a saúde humana e para o meio ambiente. Indo para a seção 2, onde tratar. O famoso dilema entre in situ e ex situ, ou, fazendo uma analogia, a clínica versus o hospital. Essa tabela é como se fosse o nosso mapa mental para entender todo o processo, porque na engenharia ambiental a gente tem uma divisão muito clara. De um lado, temos os métodos in situ, que significa tratar o solo e a água subterrânea exatamente onde eles estão, sem precisar remover a terra. Pensa nisso como tratar um paciente no conforto da sua própria cama. Aqui entram métodos como a extração de vapores, a bioventilação e o pump and treat. Do outro lado, temos os métodos ex situ, que exigem a escavação e a remoção física do solo. E dentro desse ex situ, o tratamento pode ser on-site, ou seja, feito ali mesmo no terreno antes de recolocar a terra, ou off-site, onde o material contaminado é ensacado e levado para um centro de tratamento bem distante. É quase como encaminhar o paciente para uma cirurgia complexa no hospital especializado. Agora a gente entra na seção 3, processos físicos de remoção. É aqui que entra o trabalho pesado. O ponto crucial para a gente entender aqui é o que chamamos de remoção de fase livre. Geralmente, esse é literalmente o primeiríssimo passo na remediação in situ. Pensa no vazamento de produtos químicos como gasolina, diesel ou solventes. Eles muitas vezes não se misturam logo de cara com a água do subsolo. Em vez disso, eles flutuam por cima, formando uma camada sobrenadante. E o perigo aí é gigantesco, porque essas piscinas flutuantes de combustível subterrâneo são incrivelmente voláteis. Então a remoção de fase livre ataca diretamente essa camada usando bombas pneumáticas ou equipamentos chamados skimmers. É uma ação de emergência, super rápida, para tirar o pior da contaminação do caminho antes de sequer pensar em escavar, justamente para evitar qualquer risco de explosão. E só para tirar a teoria do papel por um segundo, essas imagens de campo mostram bem a realidade. A instalação desses poços de extração passa longe de ser um trabalho delicado. A gente está falando da necessidade de maquinário pesado, perfuratrizes gigantescas e equipes de engenharia trabalhando com equipamentos de proteção intensos. É uma intervenção profunda e bem invasiva no solo para criar os canais exatos por onde esses contaminantes vão ser sugados de volta para a superfície. E o método mais clássico de remoção física é o famoso pump and treat, ou bombeamento e tratamento. O conceito é super direto, mas extremamente poderoso. Poços de extração são instalados lá embaixo até a zona saturada do aquífero e a água subterrânea contaminada é bombeada à força para fora. Chegando na superfície, ela passa por um sistema de tratamento robusto. É basicamente a força bruta da engenharia agindo na remoção física de líquidos. Mudando um pouco a estratégia, vamos para a seção 4, a força dos vapores usando o sistema SVE. Esse é um sistema brilhante que foca na zona não saturada, que é aquela camada de solo que fica acima do nível da água. Na prática, instala-se um sistema de ventilação a vácuo com poços distribuídos pela área contaminada. Um compressor gigante gera uma pressão negativa, um vácuo potente que literalmente puxa os compostos orgânicos voláteis que estão presos no formato de gás ou vapor entre os grãos de terra. E aí, esses vapores tóxicos são arrastados com toda a segurança para dentro de um tanque de tratamento na superfície. É uma sacada muito inteligente. Mas, claro, nem tudo é perfeito, e toda ferramenta tem lá suas limitações. A eficácia do SVE depende muito da condutividade do solo. Se for uma argila muito compacta, por exemplo, o ar simplesmente não flui.
Também depende da volatilidade do contaminante, que precisa ter essa facilidade de se transformar em gás. Além disso, a umidade atrapalha bastante, existe o risco de deslocamento não controlado de vapores, se o terreno for irregular e, não podemos esquecer, manter esses compressores industriais rodando consome uma quantidade enorme de energia. O que nos leva à seção 5, processos químicos e biológicos, os nossos heróis microscópicos. É aqui que a filosofia da coisa muda completamente de figura. Enquanto os processos físicos que a gente acabou de ver apenas movem a poluição de lugar, tirando do solo e colocando em um tanque, os processos químicos e biológicos operam com foco na transformação. O grande objetivo é reagir com o contaminante ou consumi-lo ali mesmo, quebrando as moléculas e transformando o problema em substâncias neutras ou, pelo menos, muito menos nocivas. Uma dessas frentes de ataque é a oxidação química in situ. Imagina só, os engenheiros injetam oxidantes extremamente poderosos diretamente no solo e na água contaminada. A gente está falando de compostos pesados como peróxido de hidrogênio, permanganato e até ozônio. Quando essas substâncias entram em contato com os contaminantes, rola uma reação química violenta, mas super controlada, que destrói a poluição na sua própria essência. A outra frente é ainda mais fascinante, porque usa a própria natureza a nosso favor através da biorremediação e da bioventilação. O nosso solo já é lotado de bactérias e micro-organismos nativos, certo? Então, se a gente injeta ar e oxigênio na zona não saturada, o metabolismo desses micro-organismos acelera. A gente dá o oxigênio necessário para que eles literalmente comam e biodegradem a contaminação. E não para por aí. A fitorremediação usa plantas escolhidas a dedo para absorver, estabilizar ou degradar os poluentes através das raízes. É a biologia fazendo engenharia pesada por nós. Chegamos à nossa última sessão, estratégias combinadas e o futuro. O prognóstico final. Muitas vezes um terreno tem múltiplos problemas acontecendo ao mesmo tempo. A resposta da engenharia para isso é a extração multifásica, ou MPE. É basicamente o combo definitivo do nosso kit de ferramentas, operando em várias frentes de uma vez só. Primeiro, aplica-se vácuo em todo o subsolo. Segundo, bombeia-se aquela fase livre e flutuante. Terceiro, o mesmo vácuo puxa os vapores e, de quebra, estimula a entrada de oxigênio, turbinando a bioventilação natural. E quarto, a água subterrânea com poluentes dissolvidos é bombeada para ser tratada. É um ataque coordenado e implacável a todas as formas de contaminação simultaneamente. Mas a gente precisa olhar para os dados com um pé na realidade. Tem uma citação direta do nosso material base que diz o seguinte: em zonas urbanizadas e industrializadas, a experiência tem demonstrado que, em muitos casos, a recuperação da qualidade ambiental é economicamente inviável. É um choque de realidade, né? Isso significa que retornar um terreno industrial urbano ao seu estado 100% natural e intocado é, na maioria das vezes, impossível ou tem um custo completamente fora da nossa realidade. Por isso, a remediação moderna foca no risco. A meta é reabilitar a área para que ela seja segura para o seu próximo uso, seja uma praça, um prédio comercial ou um galpão logístico, garantindo que ninguém corra perigo. E isso nos deixa com um pensamento final bem importante. A tecnologia atual prova por A mais B que a gente consegue limpar o solo fisicamente, quimicamente e biologicamente. Mas a gente sempre esbarra no limite do custo. Então, fica a grande questão. Como a gente balanceia a dura realidade da viabilidade econômica com a absoluta e inegável necessidade de segurança ambiental quando projetamos o futuro dessas zonas urbanas degradadas? Afinal, qual é o verdadeiro preço de curar o chão em que a gente pisa? Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima! E aí, salvou o semestre? Se esse resumo te ajudou a sair do caos, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Compartilha com aquele amigo que também está desesperado com a matéria e ativa o sininho aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Ah, e deixa aqui nos comentários qual é o próximo tema que você quer gabaritar. Até a próxima!